Olá e bem-vindos. Hoje vamos mergulhar num tema que, apesar de silencioso, é fundamental para o nosso bem-estar. Vamos falar de um processo invisível que pode estar a roubar-nos energia e a acelerar o envelhecimento, mesmo quando achamos que estamos a fazer tudo como deve ser. É o chamado ciclo vicioso da oxidação. Podemos pensar nisto como uma espécie de ferrugem que se vai instalando no nosso corpo. E o mais curioso é que esta ferrugem é alimentada por dois hábitos que são incrivelmente comuns hoje em dia: o facto de estarmos sempre a comer e o consumo de alimentos processados cheios de aditivos. Vamos lá descobrir como é que isto funciona e, claro, o mais importante, como é que podemos travar este processo. Já se fez esta pergunta a si mesmo? É uma sensação familiar para muitos de nós. Acordamos, passamos o dia a correr, mas chega ao fim do dia e sentimos um cansaço profundo, uma exaustão que nem uma boa noite de sono parece resolver. É muito fácil pensar que, bem, isto é normal, é a vida adulta, o stress do trabalho, mas e se não for? E se a verdadeira causa for algo mais fundo? Um processo químico está a acontecer agora mesmo, dentro das nossas células. É exatamente isso que vamos explorar. Bem, para percebermos bem este assunto, vamos seguir uma linha de raciocínio. Primeiro, vamos tentar decifrar este enigma do cansaço e perceber o que é, afinal, esta ferrugem interna. Depois, vamos apontar o dedo aos dois principais culpados nos nossos hábitos do dia-a-dia. A seguir, vamos aprender a ouvir o nosso corpo, a reconhecer os sinais de alerta que ele nos dá. E, claro, vamos dedicar a parte final às soluções, desde pequenas mudanças na alimentação até uma ferramenta muito poderosa para fazer um autêntico reset ao nosso sistema. Muito bem, vamos então mergulhar no primeiro ponto. A ideia aqui é perceber o problema na sua raiz. O que significa isto de enferrujar por dentro? O nome técnico pode soar um pouco complicado, mas o conceito por trás, como vão ver, é bastante simples de visualizar. Ora bem, aqui está o conceito-chave de tudo o que vamos falar: stress oxidativo. A melhor forma de o imaginar é mesmo pensar num pedaço de metal. Se o deixarmos ao ar livre, em contacto com o oxigênio e a umidade, ele vai oxidar. Vai ganhar ferrugem, ficar frágil e, com o tempo, vai-se degradar. Acontece que algo muito parecido se passa dentro de nós. O nosso corpo, só por funcionar, a respirar, a digerir os alimentos, produz umas moléculas instáveis, a que se chama oxigênio reativo. Em condições normais, não há problema. O corpo tem um sistema de defesa espetacular, os antioxidantes, que as neutralizam. O problema, o tal stress oxidativo, acontece quando a produção dessas moléculas dispara e os nossos soldados de defesa, os antioxidantes, já não têm mãos a medir. A batalha começa a ser perdida e são as nossas células que pagam a fatura, começando a ser danificadas. E o que é que acontece na prática quando as nossas células começam a enferrujar? Bem, os estragos são por todo o lado. A um nível que não vemos, as membranas que protegem as células ficam danificadas. As proteínas essenciais deixam de funcionar corretamente e até o nosso ADN pode sofrer alterações. Mas isto depois traduz-se em coisas que nós vemos e sentimos. A pele, por exemplo, perde colagênio, fica menos elástica e aparecem mais rugas e flacidez. Os ossos e os vasos sanguíneos, que deviam ser robustos, ficam mais frágeis. O risco de doenças cardíacas sobe porque os vasos sanguíneos inflamados e danificados são alvo fácil e até o nosso cérebro pode ser afetado, o que pode contribuir para uma perda de memória e de clareza mental. Portanto, o ponto aqui é muito importante. Isto não é apenas uma questão de aparência, é um problema de saúde profundo e estrutural. Ok, agora que já percebemos o que é o stress oxidativo e os seus perigos, a pergunta seguinte é óbvia. Mas o que é que está a causar este excesso de ferrugem no nosso corpo? A investigação aponta para dois grandes culpados, que estão, infelizmente, muito presentes no nosso estilo de vida atual. Vamos lá ver quem são. E aqui os temos, lado a lado. O primeiro culpado, o hábito de comer sem parar. E não estamos a falar só das refeições principais. É o petiscar a meio da manhã, o lanche da tarde, o snack antes de dormir. É manter o nosso corpo num estado de digestão quase permanente. O segundo culpado, os aditivos alimentares. Pensem naquela lista infindável de ingredientes nos rótulos. Conservantes, corantes, aromatizantes, emulsionantes, todas aquelas substâncias químicas que invadem os alimentos processados. Juntos, estes dois fatores criam a tempestade perfeita para a oxidação. Vamos olhar com mais atenção para o primeiro culpado. Por que é que comer a toda a hora é assim tão mal? Em primeiro lugar, por causa da sobrecarga digestiva. Sempre que comemos, o sistema digestivo tem de trabalhar. E esse trabalho consome muita energia e, claro, muito oxigênio. Quanto mais oxigênio se consome, mais lixo oxidativo se produz. É como ter o motor de um carro sempre a trabalhar em altas rotações. O desgaste é muito maior. Em segundo lugar, os picos de açúcar no sangue. Estar sempre a comer mantém os níveis de açúcar altos, o que provoca uma reação chamada glicação. É quase como se o açúcar estivesse a caramelizar as proteínas do nosso corpo, tornando-as rígidas e inúteis. E, por fim, a inflamação intestinal. O intestino que nunca para, que nunca descansa, fica irritado.
Isto desequilibra a nossa flora intestinal e cria uma inflamação crónica de baixo grau que se espalha pelo corpo. E essa inflamação, por si só, é uma fábrica de stress oxidativo. E agora, o segundo culpado, os aditivos. Encontramos-los por todo o lado, não é? Em snacks, em carnes processadas, em refeições prontas a aquecer. São substâncias que o nosso corpo não reconhece como comida. E quando o nosso fígado tem de as processar, de as metabolizar, o esforço para o fazer gera uma quantidade extra de oxigênio reativo. É como meter combustível de má qualidade no carro. Faz muito mais fumo, muito mais resíduos. O nosso corpo é então forçado a usar as suas preciosas reservas de antioxidantes para limpar esta poluição extra, o que nos deixa muito mais vulneráveis. A combinação destes dois hábitos pode levar-nos àquilo a que a fonte original chama, de uma forma muito visual, um inferno da oxidação. A grande questão é, como é que sabemos se estamos a ir por esse caminho? O nosso corpo é espetacular a comunicar, ele envia-nos sinais. O problema é que nós, muitas vezes, ou não os ouvimos ou achamos que são normais. Vamos ver quais são os principais alertas. Vamos olhar para estes sintomas que são, infelizmente, muito comuns. Fadiga crónica. Isto não é só sentirmos um pouco cansados ao fim do dia. É uma exaustão que não passa. É acordar já cansado. Sentir que a bateria nunca carrega a 100%. Depois, o envelhecimento acelerado da pele. É aquele momento em que olhamos ao espelho e parece que envelhecemos 5 anos de repente. A imunidade reduzida. É andar sempre constipado, ou apanhar todas as viroses que andam no ar e demorar uma eternidade a recuperar. E por fim, a inflamação crónica, que é talvez o mais silencioso de todos, mas que é a base para muitas das doenças modernas que nos afetam. Se vários destes sinais soam familiares, é muito provável que seja um alerta do corpo a dizer que está a perder a guerra contra a oxidação. Ok, já vimos o problema, já identificámos os culpados e já aprendemos a reconhecer os sinais. Mas agora vem a parte mais importante, e a melhor. A boa notícia é que isto não é uma sentença. Nós podemos e devemos lutar contra esta ferrugem interna e ajudar o nosso corpo a recuperar. Vamos então focar-nos nas soluções. O plano de recuperação é, na verdade, bastante direto e assenta em 3 pilares. O primeiro, e talvez o que tenha o maior impacto inicial, é simplesmente quebrar o hábito de comer a toda a hora. Dar ao nosso sistema digestivo umas boas horas de descanso todos os dias. Isto por si só já reduz brutalmente a produção de ferrugem. O segundo passo é passar ao contra-ataque. Não basta reduzir os danos, temos de dar ao corpo as ferramentas para se defender, e isso faz-se aumentando o consumo de antioxidantes. E o terceiro passo é cuidar da nossa fundação, do nosso intestino. Um intestino saudável, com as bactérias certas, é um intestino menos inflamado, e isso corta pela raiz uma das maiores fontes de stress oxidativo. E onde é que encontramos estas ferramentas de defesa? Bem, este quadro dá-nos um bom roteiro. Nos vegetais e nas frutas, como pimentos, brócolos e citrinos, vamos buscar a famosa vitamina C. Nos frutos secos e nas sementes, como as amêndoas ou as sementes de girassol, encontramos a vitamina E. O chá verde é uma fonte incrível de polifenóis, que são um grupo de antioxidantes muito potentes. E para o nosso intestino, temos os alimentos fermentados, como o iogurte natural ou kefir, que nos dão probióticos, as bactérias boas. E os alimentos ricos em fibra, como os vegetais e as leguminosas, dão-nos prebióticos, que é basicamente o alimento para essas bactérias boas. Fica bastante claro que a nossa melhor defesa é mesmo uma alimentação baseada em comida a sério, comida de verdade. Já vimos o que podemos fazer no dia-a-dia, mas e se quisermos uma solução mais de fundo? Uma forma de carregar no botão de reset e dar ao corpo uma oportunidade a sério para se limpar e reparar. A fonte que analisamos propõe uma ferramenta que não é nova, é ancestral, mas que a ciência moderna está a começar a valorizar imenso. Esta frase é curta, mas diz tudo. O jejum, que não é mais do que criar de forma voluntária uma janela de tempo em que não comemos, é descrito como a forma mais eficaz de quebrar este ciclo vicioso. A ideia aqui não é passar fome. É dar ao nosso corpo o presente mais valioso de todos, tempo. Tempo para ele parar de se preocupar com a digestão e poder finalmente focar-se na reparação. Então, como é que este reset funciona na prática? É um processo com vários benefícios em cascata. Primeiro, e o mais óbvio, ao não comermos, a sobrecarga do sistema digestivo desaparece. Isto por si só já corta drasticamente a produção de radicais livres. Segundo, com menos incêndios para apagar, o corpo pode poupar os seus antioxidantes para outras tarefas mais importantes. E é aqui que a magia acontece. Com a digestão em pausa, o corpo desvia toda essa energia para a reparação celular. Células danificadas são limpas, o lixo é reciclado. Por último, o jejum funciona como um dos anti-inflamatórios naturais mais potentes que existem. Acalma a inflamação não só no intestino, mas no corpo todo. Chegando ao fim, a mensagem central é esta. O segredo não está apenas naquilo que comemos, mas também em como e talvez de forma ainda mais decisiva em quando comemos. Ao darmos ao nosso corpo as pausas de que ele precisa desesperadamente e ao mesmo tempo fornecermos os nutrientes certos, podemos realmente sair deste ciclo de oxidação e recuperar a nossa vitalidade.
A chave está em criar um ritmo que permita ao corpo não só trabalhar, mas também descansar, limpar e reparar. E com esta ideia chegamos ao final da nossa análise. Ter a informação é o primeiro passo, mas é a ação que realmente transforma. Por isso, deixo esta pergunta para reflexão. Não é preciso virar a vida do avesso de um dia para o outro. Talvez o primeiro passo seja simplesmente parar de petiscar depois do jantar. Ou talvez seja adicionar um punhado de frutos secos ao lanche, ou trocar o refrigerante por um chá verde. Qual é o primeiro passo, por mais pequeno que pareça, que pode ser dado hoje para começar a combater a ferrugem e ajudar o corpo a encontrar o seu caminho de volta à saúde? A escolha é nossa.